É possível fazer planejamento sucessório sem patrimônio? Imagina, como é que eu posso falar de planejamento sucessório se eu não tenho nenhum patrimônio, nada material para poder distribuir ou passar? Meu nome é Tiago Barbosa, sou advogado, especialista em direito do idoso, direito de família, planejamento sucessório e mediação. Bem, essa pergunta, por mais, por mais que ela cause algum espanto para alguns de vocês, a resposta é muito simples, né? É possível fazer um planejamento sucessório sem qualquer tipo de patrimônio? A resposta, a meu ver, é sim. Por quê? Se eu não tenho nada material para transmitir, eu posso transmitir o quê para os meus descendentes? É o que eu chamo e que todo mundo fala e que é um dos focos maiores aqui da nossa abordagem, do porquê que eu estou aqui hoje com vocês, que é o legado. Eu já fiz em alguns episódios a diferença entre legado e herança, né? E vamos nos restringir, eu vou ser muito repetitivo nisso. O legado é aquilo que a gente deixa dentro da pessoa, no coração dela, com os nossos exemplos de vida. Esse é o legado que a gente deixa, é o que a gente coloca dentro, é aqui. A herança é o externo, é a manifestação do que nós transbordamos para fora e os bens que a gente adquire. A herança tem a ver com a parte material, a outra é a imaterial, que são princípios e valores que sobrepõem para mim, que são imutáveis, que eu tenho certeza que é o que mais perdura. Herança acaba, ela pode finalizar amanhã, mas o legado que você deixa, ele ecoa para a eternidade. Então, como eu disse aqui, vamos fazer essa reflexão de o planejamento sucessório. A gente pode procurar você, Tiago, para poder a gente fazer um planejamento sucessório? Com toda certeza, sim. A gente pode ver o que você quer transmitir para os seus filhos, para os seus netos, de princípios e valores. É isso que eu me proponho, levar algo além do jurídico, algo além do material. A gente pode trabalhar com alguns princípios que eu até esculpi aqui nos meus braços, no meu pulso, como o perdão, como a unidade, como servir. Muitas vezes eu vejo avós, e aqui eu vou citar casos de pessoas que estão à minha volta, que me confidenciaram assim, aquilo que mais lembram, né, dos seus avós, do que representam os seus avós. Nenhum deles foi porque deixou bem. Quando eu faço essa pergunta para algumas pessoas da minha idade, da minha geração e até mais novos, eu pergunto, como é que você enxerga seu avô e sua avó? Nenhum deles falou, meu avô, porque eu gosto dele, porque ele me deu o carro. Meu avô me fez isso. Às vezes fala de uma balinha, presenteava ali aquele docinho para agradar neto. E ok, mas não é sobre isso. Eles sempre remetem, principalmente os netos, a algum episódio de proteção, de carinho, de ensinamento. Então, esse legado a gente tem que buscar sempre. A minha oração para Deus, para deixar um legado para o meu filho, me tirou de um deserto que eu me atravessava. Foi essa oração que eu fiz lá atrás. E está me colocando em lugares aqui, de estar aqui hoje e transmitir essa mensagem, porque eu sei, no meu caso, o legado que eu quero deixar, e meu filho já sabe disso com 13 anos, que é um legado pautado em Cristo, o que ele pode fazer na sua vida, de transformar vidas. Mais do que patrimônio, mais do que qualquer situação, pretendo deixar isso também para ele, pretendo impor condições para ele receber, claro, mas o que hoje me dá mais paz no meu coração é saber que eu já transmiti um legado pautado em Deus, em Cristo, na minha conversão, na minha mudança, na minha transformação, não na dele. Muitas vezes a gente quer impor os filhos uma transformação sem viver a nossa. Então, assim, meu filho presenciou o batismo, olha só, presenciou a restauração do casamento, da restauração do relacionamento do pai e a mãe 12 anos depois de separados. Isso é muito forte, o legado. E é sobre isso que a gente vai falar também. Eu não posso vir aqui só trazer para a parte material, que não é o que simplesmente preocupa o meu coração, não é o propósito que Deus colocou ali de simplesmente chegar e falar, toma, divide isso, faz isso, não. Eu quero caminhar junto com você para poder ajudá-los a deixar um legado.
para os seus netos e filhos. Eu vi uma história recentemente de uma avó que todos os filhos tiveram um filho muito novos, ela inclusive, e todos os filhos abandonaram os filhos para ela cuidar. Vários filhos. O marido abandonou ela também. Ela foi sozinha. A missão de vida dela, pelo que me veio aqui na cabeça, foi simplesmente servir as pessoas, servir não só os seus filhos, mas servir seus netos. Ela não tem patrimônio, não deixou nada. Mas eu fiz essa pergunta para o neto e ele me contou, essa pessoa falando, minha avó foi a que criou todos nós, foi nosso porto seguro, minha proteção, e isso é lindo de se ver. Por mais que ela tenha se sacrificado, a gente pensa assim, poxa, teve relacionamentos tóxicos, passou por muita coisa, mas Deus colocou ela aqui para uma coisa muito maior, que transcende a questão material, que para mim hoje eu acho mais importante, que é exatamente se sacrificar em prol de outra pessoa, de ajudar, né? Amar ao próximo significa isso. Não só os filhos, para uma mulher é muito mais forte do que um pai, um homem ali, mas uma mulher quer proteger sua descendência. O idoso quer isso. Me perguntaram recentemente também quais os temas para a gente poder abordar para o idoso, e eu falo, cara, é todos, provavelmente. O idoso simplesmente é uma pessoa que viveu, já passou por muita coisa, viveu problemas, histórias de sucesso, fracassos, de dores, de perda. Meu Deus, é um poço de sabedoria. O que eu mais tenho saudade é aqueles dedinhos de prosa que eu tinha com os meus avós. Sentava, passava a tarde inteira com eles, com meu avô Geraldo, com meu avô João Batista, que eu já falei aqui, que eu vou sempre estar exaltando os nomes, mas mais do que isso, também os agrados das minhas duas avós Marias. Coincidentemente, minha avó materna e paterna se chama Maria. Eu não vou nem falar a importância desse nome, porque eu acho que você que está nos assistindo já sabe o quão forte é esse nome. Eu tive duas vós Marias. O maior nome da nossa história tinha uma mãe com esse nome, né, Jesus. Então, hoje eu vejo que o legado que Jesus deixou e que as Marias que estão por aí deixam, é esse legado de servir, sacrificando muitas vezes sua própria vida em prol do outro. Jesus fez isso, morreu na cruz para, né, nos tirar o pecado. E eu vejo aqui quantas avós você é em casa, e avós que sacrificam tudo para criar neto. Hoje em dia, os filhos estão cada vez mais dependentes dos avós. E eu me coloco nessa situação também para poder auxiliar, buscar na escola, ou mesmo financeiramente. Isso é legado também. Quando eu falo de planejamento sucessório, eu não estou aqui apenas para falar, mais uma vez, como eu disse, de herança. Mas o que você está plantando? O que você está deixando para o seu neto, seu filho? Quais os princípios que você quer, os valores que norteiam? Não tem idade para deixar legado, não tem idade para fazer planejamento sucessório, porque o legado é exatamente aquilo que está no seu coração, que você deve transferir para ele, que tem a ver com seus princípios e seus valores. Princípios esses que hoje eu tenho aqui, da Bíblia para seguir, princípio da verdade, né, do amor, de você se honrar. Através dos princípios que a gente, seguindo os princípios, é que tudo de bom acontece na sua vida, não importa o resultado financeiro e material. Então eu vejo aqui muito, o propósito de estar aqui falando para vocês que têm uma idade avançada é qual princípio você está plantando, qual legado você está deixando. O meu eu sei que foi deixar para o meu filho um legado em Cristo, mas eu quero deixar outros, porque legado não é apenas um, eu quero plantar vários. Eu quero histórias de superação, falar que eu achava que eu era fraco, agora eu sou forte nisso. É servir pessoas como vocês aqui, que estão vulneráveis a golpe, algumas situações, ou abandono principalmente. Me dói ver um idoso abandonado. E muitas vezes eu falo que me dói, porque muitas vezes eu vi que eu poderia estar mais vezes com meu avô. De certa forma, eu sinto que eu abandonei ele mesmo distante, que era uma referência, principalmente meu avô João, que ficou debilitado. Recentemente eu gravei vídeos falando sobre isso me marcou muito, porque eu, naquele meu momento de fraqueza, de não ver ele adoecido, eu não segurei a mão dele. E eu quero corrigir isso agora. E quero passar essa força para o meu filho, porque amanhã sou eu que preciso ser cuidado e, de repente, não tem ninguém. Então, o que eu estou plantando hoje na minha geração, que amanhã, quando eu estiver numa certa idade, eu vou colher. Qual a semente que eu estou plantando hoje? É a semente da discórdia? É uma semente de conflitos? Tenho me debruçado muito na questão do abandono do idoso, e cada vez mais eu vejo que o próprio idoso deu causa, às vezes, ao abandono.
Eu acho que não existe da causa, tá? Minha opinião é que, independente do que um pai faça com o filho, ele tem que honrá-lo para o resto da vida, independente do que for. Às vezes, pai ausente, você descobre depois. Tem muitos casos que o pai abusou do próprio filho e você vê perdão. Você pega a história da Joyce Meyer, quantos, né, brilhantes escritores já passaram história de superação, que perdoaram os seus pais e estiveram lá no fim da vida ao lado dele. Então, esse é o legado que a gente tem que estar falando. Se eu estou aqui com você, eu posso te ajudar na caminhada, seja do planejamento sucessório, mas principalmente em trabalhar com você essas experiências, ser um interlocutor ali para comunicar, a tentar me debruçar, para poder a gente buscar a resolução do conflito familiar. Muitos dos meus estudos têm a ver com isso, né? Pacificar aqui as crises, esse livro aqui recente que eu estou lendo, ó, Os Conflitos do Lar e as Escolhas do Pacificador, um guia prático para lidar com as crises na família. As crises nas famílias não são 100%, na verdade, eu atrevo a dizer, parte dos conflitos familiares não tem a ver somente com a herança. Tem a ver mais com essa parte imaterial, com o legado, é a discórdia, não saber ouvir e tudo mais. E muitas vezes eu vejo que a gente pode se colocar numa situação de que, como o santo de casa não faz milagres, a gente já repetia esse dito popular, muitas vezes a gente quer resolver nossos conflitos sozinho, sem buscar ajuda. Então, o papel hoje que o escritório tem que ter, e o meu, principalmente como um advogado que é especialista em mediação, um advogado que quer trabalhar com essa ferramenta, é exatamente ser esse interlocutor, esse moderador dessa comunicação, que tem uma única finalidade e um fim: harmonia e paz da família. Com muito amor, trabalhando o amor, o perdão, todos esses princípios aqui, a fé, a sabedoria, né, a justiça que vem do alto, não a justiça das leis dos homens. As pessoas perguntam, Tiago, você tem que, muitas vezes eu me debruço, pessoas, fala mais de lei, com papel de advogado. Eu falei, beleza, a lei cada um pega ali um papel, vai lá, aplica, faz o que for, já está lá, não vai ter jeito, mas a lei não corrige isso. Essa lei física dos homens, mas tem outra lei que realmente eu creio que é trabalhando esses princípios que a gente segue, que sobrepõe qualquer outro. Vamos pegar os 10 mandamentos, ali a lei que eu acho que é a primeira a se seguir. Então, sem querer espiritualizar a coisa, mas ao mesmo tempo fazendo, o principal é, eu estou sendo verdadeiro nas minhas decisões, com o meu relacionamento com meus filhos, como é que eu estou resolvendo esse conflito, como é que eu posso ajudar para realmente entender a necessidade deles. Às vezes é como eu contei o caso aqui, às vezes é ajudando a cuidar do filho, é levando na escola. Isso é planejamento sucessório também, ajudar os filhos a contribuir de alguma forma com a próxima geração. Uma reflexão que eu fico aqui, é possível sim fazer um planejamento sucessório sem patrimônio, porque ele transcende, o legado transcende a parte material. Eu acho que isso que tem que ser o norte para suas decisões, e saber que a herança sim pode andar junto com o seu legado. A herança, sim, tem um dever de contribuir para que você cause transformação e união da família e não discórdia. Você pode, é evidente, deixar isso acontecer quando você já não estiver aqui. Beleza, está certo. Você tem medo de resolver, talvez, em vida. Mas você também possa fazer agora, acompanhar e ver realmente o fruto da sua vontade, do seu desejo, no que diz respeito para o material. Mas se não tiver isso, mostre essa mudança, cuide, sirva eles, como vocês já fazem. Mas qual o legado você está plantando? Essa é a pergunta que eu desafio aqui, não tem uma resposta, mas a gente pode caminhar junto. Eu estou buscando o meu, parte eu já deixei claro aqui, que foi em Cristo, meu filho vai correr atrás de tudo. Esse para mim foi o maior, porque eu sei que foi isso que me mudou e me fez estar aqui agora falando para vocês. Então, para concluir e chegarmos ao fim desse episódio, qual legado eu estou deixando? E sim, é possível fazer um planejamento sucessório sem qualquer bem patrimonial. Paz, amor e unidade.